Aqui está a proposta, Mateus 28. Vamos estar falando sobre esses textos que aqui temos como princípios básicos. Mateus 21 também, se você puder abrir Mateus 21, verso de 1 a 11, fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse louvor que aqui foi dito, que aqui foi falado, foi cantado, ele nos arremete como um cordeiro, né, que pelos nossos pecados, né, foi moído, foi calado, falando de Isaías 53, onde fala o nosso Cristo. Isaías sendo usado por Deus em uma palavra profética, apontando 700 anos posteriormente, apontava para o Cristo da cruz. Mateus capítulo de número 21, versículo de número 1 a verso de número 11. E aquele texto que nós lemos também, ele vai fazer parte da leitura nessa manhã. Amém? Diz assim: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-o e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu quando se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, fazendo como Jesus lhe dissera ou lhe ordenara, trouxeram a jumentinha e o jumento, sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muita gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto os que iam adiante como os que os seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, todas as cidades se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém? Mateus capítulo de número, por favor, onde nós estávamos, Mateus capítulo de número 28. Volte um pouquinho, Mateus 27, versículo 50. O texto de 32 do capítulo 27, né? Capítulo 27, versículo 32 fala da crucificação, mas vamos no verso 50, por favor, do capítulo 27. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Mateus 28, do verso 1 até o verso de número 6. E no fim do sábado, quando já estava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo dos céus, chegou, removendo a pedra, sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito atemorizados, assombrados, atônitos, como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Oremos. Senhor, obrigado por este momento e por essas leituras que aqui foram oferecidas à tua igreja. Ó Deus, fale fortemente conosco e que a sua palavra reine sobre nossa casa, sobre nossa vida nesta manhã de Santa Ceia, aonde celebramos, ó Deus, a sua morte e a sua ressurreição, a sua promessa que o Senhor falou que buscaria a sua igreja nesta manhã de domingo pascal. Fale conosco e nos encha de esperança mediante as suas promessas e a sua palavra nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, irmãos?
Queridos, eu queria falar com os irmãos rapidamente, tentar resumir, né, tudo que eu tenho aqui em poucas palavras, mas assim, num tempo bem recorde, que hoje, como é Santa Ceia, nós, né, temos neste domingo de manhã a ceia do Senhor, né, e louvamos isso fazendo conforme Jesus nos ordenou que nós fizéssemos até que Ele voltasse. É uma celebração pascal, a ceia, né? Ele mesmo disse aos seus discípulos: fazei isso em memória de mim. Então, nós olhando para as Escrituras, estamos nessa manhã celebrando a Santa Ceia e a promessa que Ele nos fez, e também fazendo nós uma alusão ao que está escrito no livro do Êxodo, capítulo de número 12, onde falamos sobre a primeira instituição da Páscoa, né? Que é o Pessar, ou seja, passar por de cima ou pular além da marca. No capítulo 12 do livro de Êxodo, ele relata para mim e para você a questão da última praga do Egito, que fala da morte dos primogênitos, aonde o Senhor disse para aquele povo que era necessário que eles fizessem sacrifícios para que, através do sacrifício, eles comessem a carne com ervas amargas e pão asmo sem fermento, e o sangue eles passassem pelos umbrais da porta, sendo aquele cordeiro que eles comessem, e aquele sangue daquele cordeiro fosse livrá-los do anjo da morte que passaria sobre o Egito e mataria todo primogênito aos quais a casa não estivesse com a marca do sangue nos umbrais. Aquele cordeiro apontava para Cristo. Era o cordeiro que no futuro Cristo seria o cordeiro substitutivo, que substituía a minha morte e a tua morte. Olhando eu e você para essa história, sabemos que dentro desse contexto, nós hoje estamos aqui, nesta manhã, celebrando a Santa Ceia e o Domingo Pascal. Cristo é a nossa Páscoa, ou seja, Cristo era a sombra, ou seja, aquilo que aconteceu lá no Egito, né, há mais de 2.000 anos antes, né, ou mais de 4.000 anos antes, para nós era a sombra de tudo aquilo que haveria de vir. O cordeiro e o sangue era a sombra do que havia de vir, né, deu lugar à realidade que era Cristo Jesus, nosso Senhor. Foi esta palavra que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7, dizendo que Cristo, Ele verdadeiramente é a nossa Páscoa. E eu quero falar sobre isso e também dizendo o que o próprio João, o Batista, disse em capítulo 1 do Evangelho de João, versículo de número 29. Ele disse uma coisa interessante quando Jesus descia e ele batizava à beira do rio Jordão, ele aponta as mãos para cima e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este verdadeiro Cordeiro é o que nós celebramos hoje, Cristo, não apenas trazendo aqui eu e você, simbolicamente, como era na crença judaica, né, do povo hebreu, a Páscoa, a celebração da Páscoa, mas Cristo verdadeiramente é a nossa Páscoa. E chegamos até aqui para falarmos de Páscoa, falarmos de ressurreição, precisamos entender que até que chegasse a esse cenário, nós atravessamos uma semana de grandes eventos bíblicos e a gente muitas das vezes nós não atemos e nós não atinamos a realidade desses eventos. Porque quando eu e você olhamos para as Escrituras, nós começamos a entender, né, que dentro do contexto, dentro do calendário litúrgico daquela época, e a construção desta última semana, eles colocavam como Semana Santa. E nós sabemos dentro de um contexto que foi uma semana muito difícil para que Cristo atravessasse, mas uma semana também a qual os eventos gloriosos da parte de Deus foram realizados e concretizados entre o povo de Deus. Contudo, é muito importante, irmãos, que eu e você como cristão, né, como pessoas que conhecemos as Escrituras Sagradas, façamos a alusão, desde o domingo que antecedeu o domingo de Páscoa, que é hoje, eu e você façamos uma alusão de tudo aquilo que aconteceu em os fatos bíblicos, as histórias que foram ali escritas e deixadas para a nossa memória, né, momentos dos quais eu e você sabemos que Cristo atravessou. E olhando eu e você na cristã, nós chamamos isso de Semana da Paixão. A semana a qual ele sofreu, a semana a qual onde ele foi traído, a semana a qual ele foi deixado no Getsemane, a semana a qual ele foi trocado por 30 moedas de prata, a semana que antecedeu, onde ele foi numa figueira e não achou nada para comer, ele volta para Betânia, e eu quero falar sobre isso, né? A primeira coisa que aconteceu, eu queria que você entendesse, que esta Páscoa aconteceu entre o ano 30 e 33
no contexto DC, ou depois de Cristo, num contexto calendário, né? E eu quero que você entenda que na primeira questão da primeira Semana Santa, do primeiro domingo, foi a entrada triunfal, aonde nós lemos um pouco aqui antes, aqui que é onde fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, aonde eles colocaram, né, os ramos, e ele pegou essa jumentinha e entrou por ela. Aquelas pessoas dizendo: Hosana ao nosso Deus nas alturas. Mateus capítulo 21, versículo de número 1 ao 11, Marcos também capítulo 11, versículo 1 ao 11, Lucas 19, 28 ao 44 e João 12, do 12 até o verso 19, relata para mim e para você este movimento glorioso de Jesus entrando montado em uma jumentinha ali na cidade de Jerusalém. Isso começando no domingo que antecede, 7 dias depois, nós iríamos ver o fato glorioso que hoje celebramos aqui. Olhando eu e você, enquanto ele entrava em Jerusalém, irmãos, em direção ao templo, muitos estendiam suas vestes e ramos das aves pelo caminho. E neste evento há uma notícia ligada aos profecias do profeta do Antigo Testamento, né, que é Zacarias, onde eu preguei há uns dias atrás falando, né, sobre ele, que ele viria montado sobre uma jumentinha. Zacarias capítulo 9, versículo de número 9. Então estava se cumprindo as profecias de Deus sobre o seu filho e o cumprimento daquilo que ele assim estabelecera. Este foi o domingo, este foi aquele grande domingo onde celebramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A segunda-feira da paixão, ou segunda-feira santa, nós entendemos que Jesus ele vai, em Mateus capítulo 21, verso 18 ao 22, ele encontra uma figueira e nela ele não encontra frutos. Está falando, né, de uma forma bem clara e bem lúcida, né, que ele pega dentro disso e ele amaldiçoa aquela figueira, porque ele tendo fome, ele vai até ela, ele não encontra nela comida na segunda-feira. E ele fazendo todo aquele percurso, ele fazia grandes coisas, fazia grandes relatos, curava os enfermos, e no dia seguinte saíram para Betânia. Jesus, tendo fome, voltou, procurou naquela figueira e não encontrou nenhum alimento. Então esta semana não foi fácil, a última semana não foi uma semana de triunfo num contexto humanamente falando, mas foi uma semana árdua, onde as dificuldades foram mais intensas, mas ele estava firme naquilo a qual ele foi designado para cumprir. E a Bíblia diz para mim e para você que dentro deste mesmo episódio, a história diz que ele vai ao templo, e quando ele chega no templo, no capítulo 21, versículo 12 de Mateus, verso 16 até o 16, ele purifica o templo, expulsa os mercadores do templo, na segunda-feira ainda, expulsa os mercadores do templo, manda todos embora, porque ele diz na casa aqui: não façais da casa de meu pai covil de ladrões. Então foi uma semana onde os fariseus, né, e todos aqueles que estavam no templo ali, eles estavam tramando constantemente para que pudesse o pegar, porque Cristo estava na semana definitiva daquilo que era estabelecido para que cumprisse a redenção, a nossa verdadeira Páscoa. E a Bíblia diz isso para mim e para você bem claramente, que ele expulsa os mercadores, os fajutos, os idólatras do templo, dizendo: não façais na casa de meu pai covil de ladrões. Isso numa segunda-feira, mas numa terça-feira a Bíblia diz que ele vai para o templo, e quando ele chega no templo, no capítulo de número 21, versículo 23 do Evangelho de Mateus, ele chega ao templo, e quando ele chega ao templo, ele não briga, mas ele discute com os religiosos a respeito da salvação mediante a fé. E ele fala sobre Cristo, aponta ele sendo Cristo, ele fala do profeta, ele fala daquele que foi enviado por Deus. Ele discutia de uma forma bem clara, não batendo boca, mas mostrando as clarividências, claramente dentro da lei, aquilo que estava realizando sobre ele mesmo. E a Bíblia diz isso para mim de uma forma tão clara, mas os príncipes dos sacerdotes e escribas se aproximavam cada vez mais na terça-feira no templo em Jerusalém para confrontá-lo, para que pudesse pegar ele e através dessa falha que ele tivesse, ou supostamente levantasse contra ele alguma calúnia, eles pudessem o sacrificar. O sermão dele foi um sermão tão glorioso ali, um dos últimos sermões que ele fez, que a história nos mostra que foi um sermão escatologicamente falando. Se você olhar no capítulo 24 de Mateus, do versículo 1, né, em diante até o versículo do capítulo 25 a 46, você vai ver que foi um sermão profético, onde ele falava sobre a ocasião daquele momento,
onde os fariseus ficaram loucos ali no templo, os sacerdotes ficaram loucos no templo, onde Jesus diz assim: olha, derrubarei esse templo em 3 dias, e em 3 dias ele será reedificado. Aquilo foi para aquele povo que não entendia de que ele estava falando dele mesmo, e não do templo maciço, pedras, concreto. Mas eles ficaram todos atônitos, chamando ele de blasfemo, dizendo que ele era um homem insensato, né? Estava falando sobre essas questões. No templo, a vinda do Filho do Homem, ou seja, na sua segunda vinda. Nessa ocasião, Jesus falou sobre a destruição do templo e a vinda do Filho do Homem, ou seja, que ele voltaria para buscar a sua igreja. Pois bem, tem outros fatores, outros princípios, mas na quarta-feira a Bíblia diz para mim e para você, aonde eles fizeram aquele plano que no contexto humano é maldito, mas dentro dos projetos e planos de Deus era para apenas trazer o cumprimento da vontade de Deus sobre aquele povo. A história diz para mim e para você claramente que na quarta-feira, no Mateus 26, versículo de 1 ao 5, eles fazem um plano para poder matar Jesus, ou seja, para prender Jesus. E Jesus foi avisado por seus discípulos que um dos que estava com ele haveria de o trair, e ele seria entregue à mão dos que iriam o crucificar. Isso tudo na quarta-feira. Então estava antecedendo, estava tudo correndo em conformidade aos planos e projetos de Deus para que a nossa Páscoa definitiva fosse estabelecida. Estava acontecendo coisas gloriosas da parte de Deus para que eu e você pudéssemos hoje estar celebrando tudo isso. Foi para Ele, a Bíblia diz que Ele nos amou sem reserva, para que Ele pudesse, derramou o seu sangue, foi cantado aqui no louvor, a sua vida, até a morte, se esvaziou por nós. Então, quando eu olho para tudo isso e vejo esse plano redentivo de Deus, o mesmo texto nos informa que os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo estavam se reunindo para planejar a prisão e a morte de Jesus, ou seja, lá em Betânia, no capítulo 26 de Mateus, versículos 6 ao 13. Jesus falou uma coisa interessante: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou para tornar a tomá-la. Jesus estava falando: ninguém, se quiser, ninguém me mata, eu me entrego para que possa ser o sacrifício substitutivo, perfeito para o meu Pai, com o meu povo, para a redenção, para a salvação do meu povo. Então, quando nós olhamos para essas verdades, a gente vai vendo que foi uma semana de muito impacto, muito intenso, mas foi uma semana decisiva nas quais nós vimos Jesus se revelando verdadeiramente o seu amor, a sua paixão, a sua compaixão. Para isso que ele foi enviado. E quando eu olho dentro dessa quarta-feira, sabe o que eu me atenho a isso? A conspiração contra Jesus. E é algo que muitas das vezes eles pensam assim: nossa, Judas não podia ter feito isso, os fariseus não podiam ter feito, os saduceus não podiam ter feito isso, os sacerdotes não podiam ter feito. Tudo isso estava contribuindo juntamente para aquilo que Deus tinha projetado para a redenção da nossa salvação. Então ele, como um sacrifício, estou falando da semana que antecedeu tudo isso, que antecedeu a sexta-feira, o sábado do sepulcro e também o domingo de Páscoa. Estou falando da quarta-feira e nós entramos na quinta-feira, que foi uma quinta-feira definitiva, da onde foi expressado. Jesus chama os seus discípulos, senta com eles, e a Bíblia diz que ele comemora a Páscoa. Ele comemora verdadeiramente a Páscoa no capítulo 26 de Mateus, do versículo 17 ao 25. Jesus deu instruções aos seus discípulos acerca dos preparativos da Páscoa, como deveria ser: pão sem fermento, as ervas amargas, tudo ali simbolizando ele, os preparativos para a Páscoa. Ele indicou o cenáculo que serviria para a ocasião, quando estava sentado a comer com os seus discípulos, e com o traidor que estava entre eles no momento da ceia. Aí você lembra no capítulo de número 26, do 26 ao 30 de Mateus, que ele fala, quando ouve, ele fala: alguém há de me trair. Ele fala aquela palavra um pouco que nos traz interrogação. Ele falou: aquele que está comigo, aquele que come a mão comigo no prato, ele há de me trair. Então, quando eu olho para essas realidades, eu vejo os cumprimentos da promessa de Deus, porque na verdade, irmãos, no momento que Jesus na quinta-feira traz os seus discípulos ali e fala para eles: vem aqui comigo, vamos celebrar a ceia. Ele está falando assim, a Páscoa, ele está dizendo para mim e para você, na sequência dos eventos, Jesus realizou e deu instruções sobre a ceia. A partir dali, a ceia do Senhor deveria ser observada em lugar da Páscoa. Por isso que nós transmitimos hoje a ceia do Senhor para o domingo de Páscoa. Por quê? Porque a partir do momento que Cristo veio e celebra aquela Páscoa, Ele como nosso Cordeiro Pascal,
nós não trazemos mais memória de Páscoa no contexto do povo hebreu. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo é aquele que é o nosso Redentor, o Cordeiro substitutivo, o Cordeiro perfeito de Deus, aquele que aboliu definitivamente o pecado condenativo daqueles que acreditam e perseveram em uma caminhada santa e libada na presença do Senhor. Cristo é aquele que sobre nós, dentro desses princípios, traz palavras, e dentro da quinta-feira foi coisas gloriosas que aconteceu, irmãos. A Bíblia diz para mim e para você, que na quinta-feira, Jesus, ele conversa com os seus discípulos, ou seja, ele lava os pés dos discípulos. Isso está contido no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 ao 20, isso na sexta-feira, aonde Jesus disse, olha, aquele que quer ser maior, que seja o menor. A semana da paixão, uma semana que demonstra para mim e para você grandes fatos de observância cristã. Ela traz para mim e para você observar princípios sagrados da lei de Deus, as quais eu e você precisamos guardar para a nossa vida. A Bíblia diz para mim e para você que Jesus faz sobre lavar os pés do discípulo, humildade, que nós devemos ser humildes, não nos exaltarmos. Foi isso que ele fez, ele se humilhou até a morte, ele se deixou, despiu da sua glória como Deus eterno e santo, se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, vimos tudo isso acontecendo. E vimos também tudo isso mostrando o exemplo dele. Na mesma quinta-feira, ele fala sobre aquela conversa de Pedro, quando ele fala para Pedro que Pedro havia de trair ele. E Pedro fala, não, Senhor, eu não vou te trair. A Bíblia diz para mim e para você que ele conversa com Pedro nessa questão. Jesus avisou, que diante dos fatos de sua prisão, Pedro iria negá-lo. Isso está exposto para mim e para você em Mateus 26, 31. Isso tudo na quinta-feira. Uma semana da qual você pensa que aquele Pedro, e ele já sabia, que Pedro falou, eu não te nego. Ele falou, antes que o galo cante, uma cultura, não tenha galo, mas uma cultura, o sino tocasse 3 vezes, você me negaria. E quando você olha para essa história na quinta-feira, Jesus consola os seus discípulos, aí é onde nós vamos para João, capítulo 14, do verso 1 até o verso de número 16. Aí você vê que na quinta-feira não foi fácil, mesmo ele antecedendo os dias da traição, o momento da traição, o momento da cruz, o Getsemane, você vê que ali haveria dias que ele estava consolando, a semana a qual foi uma semana difícil, mas uma semana decisiva. A história mostra para mim e para você que Jesus faz uma oração sacerdotal. Ele ora para os seus discípulos no Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 26. Jesus faz uma oração onde ele fala, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que o Senhor os livre do mal. Isso está contido dentro de um contexto de uma quinta-feira, onde a traição aconteceria. E a Bíblia diz para mim e para você que Jesus, no jardim do Getsemane, no capítulo 26 de Mateus, versículo 36 ao 46, ele estava ali. Mas Lucas disse para mim e para você que ele chorava, num contexto que o seu suor se tornou como gotas de sangue. E a Bíblia diz para nós, de uma forma tão clara, que Deus enviou um anjo do céu, e esse anjo do céu o confortou. Então, na semana dali, porque ele antecedia, ele sabia tudo o que aconteceria, tudo o que estava acontecendo, porque ele fez tudo por amor a mim e a você. Ele fez tudo isso, ele atravessou tudo isso para mostrar para mim e para você que ele verdadeiramente é o Cordeiro Pascal, o único Cordeiro que com o seu sacrifício nos purifica de todo o pecado. É o que a Bíblia diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho amado, o Cordeiro, nos purifica de todo o pecado. Este é o Cordeiro de Deus, este é o sangue definitivo do verdadeiro sacrifício perfeito, porque os outros eram transitórios, eram momentâneos, eram anuais, eram mensais, eram semanais, mas o de Cristo, o sacrifício dele, o sangue dele que foi derramado sobre nós, é definitivamente. Por isso que eu olho na Bíblia Sagrada e me pergunto constantemente, diante dessas questões, que na quinta-feira, depois que Jesus sai do Getsemane, a Bíblia diz que ele é preso, no Mateus capítulo 26, versículo 47 ao 56, ele foi preso, e por ele ser preso, ele falou, libera eles não têm nada, mas leve a mim, é a mim que vocês o querem. E a Bíblia diz que eles perguntam, quem és? E ele fala, sou eu. E a história diz para mim e para você claramente que aqueles povos ficaram atônitos, mas depois voltaram seu ânimo, eles prenderam a Jesus. Os discípulos foram embora na semana de quinta-feira, antecedendo a sexta-feira da paixão. E a Bíblia diz para mim e para você que diante disso ele é apresentado.
ao Sinédrio, no capítulo de número 26, do versículo de número 57 ao 68, Jesus é levado perante o Sinédrio. E quando ele é levado perante o Sinédrio, a Bíblia diz para mim e para você que ele compareceu perante o Sinédrio porque eles buscavam acusações contra ele, Alexandre. Este Cristo que eu e você, muitas das vezes, não valorizamos, ele sofreu das piores atrocidades, até a morte maldita do Império Médio-Persa, que era a morte de cruz. Tanto do Médio quanto do Persa, a pior morte era a morte de cruz. Era uma pessoa condenada, um ladrão, uma pessoa que não servia para nada, trazia desordens à sociedade. Ele sofreu tudo isso, levado-se ao Sinédrio, para que perante o Sinédrio encontrasse acusação contra os seus feitos. No entanto, que tudo que Cristo fez, ele fez por amor. Ele não fez para nos condenar, ele fez para nos redimir dos nossos pecados. E quando eu olho para isso, a Bíblia diz para mim e para você que dentro dessa questão havia-se posto para nós esta realidade. E eles prendem ele, levam ele, guardam ele. E quando eles conduzem ele em direção a outro julgamento, a Bíblia diz que Pedro de longe olhava ele, e as pessoas dizendo: ei, você não é um discípulo dele? E ele fala: não, eu não sou. Pouco antes, a Bíblia diz para mim e para você que Jesus falou: Pedro, antes que o sino toque 3 vezes, você vai me negar. Aqui no capítulo de número 26, 68, a Bíblia diz que Pedro nega a Jesus. Pois bem, terminamos a sexta-feira, a quinta-feira, caímos na sexta-feira. Entramos dentro desse contexto da sexta-feira, onde olhamos para as Escrituras Sagradas e entendemos o julgamento de Jesus. E a Bíblia diz para mim e para você que ele vai ser julgado e apresentado no capítulo de número 27, versículo 1 e 2, do versículo 11 ao 31 de Mateus, perante Pôncio Pilatos. E quando ele chega perto de Pôncio Pilatos, ele tenta de todas as formas trazer sobre ele uma liberdade na qual jamais, com toda a autoridade que ele tinha, com todo o poder que ele tinha, jamais ele conseguiria o libertar. Porque Cristo não estava ali como uma pessoa presa, mas ele estava ali como um libertador. Ele estava ali posto como um sacrifício de Deus para livrar a humanidade de um pecado condenativo que estava instaurado sobre todo o mundo. A história diz para mim e para você que Pilatos tentou, Pôncio Pilatos, ele tenta de todas as formas fazer com que Cristo seja liberto, mas na mesma ocasião, a multidão excitava pelos principais dos sacerdotes, que preferiam soltar Barrabás e pediam que crucificasse a Jesus. Estava chegando a Páscoa. Estava chegando a Páscoa, e isso era uma festa que era feita entre aquele povo anualmente. Então, na Páscoa, que eles faziam dos judeus, eles soltavam, escolhiam uma pessoa, tinha isso dentro das leis, para que pudesse soltar. Então eles falavam: ei, existe este cunho, existe essa brecha dentro da lei, vamos usá-la, não da lei de Moisés, da lei de Deus, mas da lei dos romanos, dentro dos princípios romanos, do povo hebreu. Então, dentro dessa história, eles falam: não, crucifica ele, solte Barrabás. Eles preferiram uma pessoa condenada, eles preferiam um homem que era mau à sociedade do que a Cristo. Mas tudo isso estava sob o domínio e a direção de Deus para que se cumprisse as Escrituras, que falava que ele seria dependurado na cruz. Lembra Números que diz: assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Isso são fatos claros e gloriosos para a nossa vida. Estamos na sexta-feira, e dentro da sexta-feira existem esses julgamentos. E a Bíblia diz para mim e para você que depois disso, Jesus é preso, chicoteado, eles soltam, crucifica ele, rasga sua veste, coloca sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, e ele é chicoteado, colocado em um mastro, e dentro daquele mastro ele é cortado em um azorrague. Ele é batido com ossos de carneiro, que quebra de uma forma pontual, e com pedaços de ferro que é batido na bigorna, eram presos entrelaçados entre aqueles couros, e quando pegava, fincava, e quando soltava, estilhaçava. A Bíblia diz que ele, como um cordeiro mudo, ele foi moído e foi levado perante os seus tosqueadores. Ele foi humilhado, ele foi todo dilacerado por amor a mim e para você na sexta-feira. E a história diz para mim e para você que antecedendo isso, e após isso, depois que eles fazem, ele atravessa a via dolorosa, aonde ele encontra um homem, as guarnições, acredito que foi Deus que colocou Simão Cirineu,
colocou aquele homem para que ele pudesse estar ali ajudando a carregar a cruz, levando aquela cruz até o Gólgota, o lugar da caveira. E a história diz para mim e para você que 9 horas da manhã, dentro de um contexto cronológico da história, Jesus é dependurado naquela cruz. E a história disse para mim e para você que durante as 9 da manhã, a história nos diz, até as 3 horas da tarde, Jesus estava dependurado naquela cruz. E a história disse para mim e para você que ele sofreu tanto, e ele sofreu tanto, que todo o seu sangue foi derramado, nenhum dos seus ossos foi quebrado, como diz o cumprimento das Escrituras Sagradas. E a história disse claramente para mim e para você que neste momento, para confrontar, porque o dia de sábado já estava terminando, o dia de sexta-feira já estava terminando, já ia entrar o sabate. Eles quebram a perna dos ladrões que estavam do lado dele. E é interessante dizer para você, fazendo uma observação aqui bem clara, uma coisa interessante entre 2 ladrões, um de um lado, uma à direita e outra à esquerda. E eles falavam, os próprios guardas falavam: ei, se você não é o filho de Deus, desce daí agora. E um daqueles ladrões, dentro de um contexto, disse para mim e para você, dentro da história: se tu és o filho de Deus, desce daqui, tira nós também daqui. E o outro disse para ele em uma retórica, dizendo: olha, nós estamos aqui porque merecemos, este nada fez. E a história disse para mim e para você uma coisa interessante, que é tríplice, e é maravilhoso olharmos isso na história da Bíblia. Que aquele ladrão, ele mostrou para mim 3 realidades, e eu queria que você pudesse anotar. A primeira realidade que aquele ladrão, olhando para Jesus, reconheceu, foi o que ele disse. Ele creu que Jesus Cristo é Rei e Senhor. Porque ele falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele ladrão, ele reconheceu quem Cristo era. Muitos que estão vivendo neste mundo não reconhecem quem Cristo é. A segunda coisa que aquele ladrão reconheceu, que o reino do Senhor não era deste mundo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E uma outra coisa muito interessante que eu olho e vejo, que esse rei, que é Jesus, que é rei de um reino que não é deste mundo, ele tem poder para perdoar qualquer tipo de pecado, desde que haja arrependimento. Aí quando eu olho para isso, Jesus dá o brado e morre, todo o seu sangue cai. Olhando no contexto hebraico, ou greco-hebraico, está consumado, ou tetelestai, acaba. A sexta-feira, trevas sobre a terra, e a história disse para mim, para você claramente, deixa eu andar rápido, que dentro desse contexto todo, a gente vê negritude nos céus, houve trevas sobre a face da terra, o véu do templo se rasgou, de uma forma literalmente falando, ele rasgou de alto a baixo, mostrando para mim e para você um livre acesso. É como diz a Bíblia, nós temos Jesus Cristo, nós entramos ao céu pelo novo e vivo caminho, a qual Ele preparou por nós. Aí quando eu olho para a história, eu vejo tudo isso, ele entrega o seu espírito, depois eles tiram corpos dele, José de Arimateia. Ele pega o corpo de Jesus, o governador o liberta, deixa, ele coloca no seu templo e coloca no seu sepulcro. E a Bíblia diz que no sábado, é o sábado da angústia, foi o sábado onde muitos se decepcionaram. Lembra-se dos caminhos dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Indo-se embora diante da situação, não crendo nas promessas, nas profecias que foram ditas e as palavras que o próprio Jesus dissera. Aí quando eu olho para as Escrituras Sagradas, eu me atenho a esses princípios e vejo que muitos ali estavam atônitos, discípulos tristes, pessoas tristes. Você olhar Mateus, no Evangelho de João, Pedro volta a pescar. E quando nós olhamos para essas realidades, você pergunta para mim: pastor, mas foi um sábado angustiante, foi um sábado tenebroso, um sábado da indecisão. Para muitos foram. Mas as promessas, as profecias estavam apontando que ele não ficaria no seio da terra, que ele ressuscitaria ao 3º dia. A história claramente aponta isso para mim e para você. E quando eu penso que isso tudo já tinha acabado, que o soldado pega e fura, depois que ele fura, sai toda a água, leva ele para o sepulcro. Se cumpre Mateus 28, aonde você leu comigo.
No domingo pela manhã, Maria e Maria Madalena. Maria Madalena e a outra Maria vai até o templo, o sepulcro. E chega lá, e quando elas chegam lá, elas não encontram a pedra está removida, um anjo sobre ela, e eles perguntam para ela: olha, o que vocês estão procurando? Ela falou: estamos procurando o nosso Jesus, nós sabemos a quem vocês procuram, ele não está aqui, ele ressuscitou. É hoje, o domingo pascal. Cristo, o nosso Salvador, ele ressuscitou para todo sempre, para todo século dos séculos, e nós dizemos amém. Ele é aquele que fez o sacrifício substitutivo para que eu e você pudéssemos nos atentar que a salvação não vem por obras, a salvação, obras é complemento de uma vida salva pela graça de Deus. Salvação foi por aquilo que ele fez. Páscoa, a celebração da verdadeira Páscoa, é este momento glorioso que nós fazemos todo mês. Nós celebramos a Páscoa, nós celebramos aquilo que é o que Cristo nos apontou que nós deveríamos fazer. A partir dali o Senhor ele nos instruiu que nós deveríamos observar a sua morte, o momento da ceia, como a sua Páscoa. A verdadeira Páscoa. Por quê? Porque ele, ao pecar, ele nos libertou da condenação que estava sobre nós. O sangue dele não se removeu, não se remove mais. A Bíblia diz para mim e para você que o derramamento do sangue dele purifica o nosso pecado. E a Bíblia diz para mim e para você claramente que o que ele fez foi um sacrifício perfeito, e esse sacrifício perfeito tira de mim e de você a condenação. A partir do momento que nós observamos esses princípios, reconhecemos a grandeza dele. Então nessa manhã, querido, é uma manhã de alegria, um dia de louvores e adoração, porque estamos celebrando a nossa Páscoa, aquele que verdadeiramente se entregou o seu corpo, o seu sangue foi derramado por nós. Nós trazemos a memória dentro de uma forma simbólica, aquilo que ele disse: fazer isto em memória de mim. Então nós estamos aqui nessa manhã, domingo pascal, com um momento de ceia, celebrando este dia tão glorioso, a qual o Senhor nos dá a oportunidade de dizer: Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, aquele que perdoa o pecado, aquele Cordeiro sem mancha, aquele Cordeiro que é imaculado, e como diz a história de João, disse para mim, para você, que ele é o Cordeiro imaculado, ele é o Cordeiro perfeito, e ele é o Cordeiro substitutivo que Deus enviou sobre a terra, para que eu e você não fôssemos condenados. Então nesta manhã gloriosa, eu queria que você se alegrasse, porque Cristo, o seu Cordeiro Pascual, ele fez um sacrifício perfeito pela sua vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, que não anda segundo a carne, o curso deste mundo, mas que anda conforme a palavra do nosso Deus. Eu me lembro, textualmente falando, e olhando para as Sagradas Escrituras, passagens gloriosas de um texto que aqui existe, que eu quero ler para os irmãos, para que a gente entre no ato de ceia. É quando eu olho Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, ele diz uma coisa interessantíssima, no capítulo 1 de Colossenses, no versículo de número 13, Paulo mostra para mim e para você assim, a respeito daquilo que ele fez. Colossenses 1, 13 e 14, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem vemos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de nossos pecados. Sabe o que eu penso aqui? O Cordeiro Pascal que fez tudo isso, Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, e a Bíblia diz, ele nos tirou da potestade das trevas, através desse sacrifício perfeito. Ninguém conseguiria isso, a lei não faria isso, as 613 leis do Levítico não nos compensaria dessa forma, mas Cristo, o Cordeiro substitutivo de Deus, Cordeiro perfeito, meu querido irmão, ele sim conseguiu remover e nos tirar da potestade das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, e como diz, em quem temos a redenção, a saber, pelo seu sangue. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nessa manhã, querido, louve ao Senhor, adore ao Senhor, engrandeça, seja grato a Ele por aquilo que Ele fez por nós. Vimos uma semana que foi uma semana tão complexa e difícil e árida para Ele, mas foi uma semana decisiva para que eu e você não fôssemos condenados. Então nessa manhã de ceia do Senhor, lembra, Cristo, o meu Cordeiro Pascal, aquele que é o verdadeiro sacrifício no meu lugar, aquele que foi enviado pelo meu Deus, sendo Ele Deus, Cristo, para ser o sacrifício perfeito imolado em meu lugar. E eu tenho motivo gloriosos para constantemente adorar e ser grato a Ele. Senhor, não tem palavras que expresse o que o Senhor fez por nós, mas
é como diz a Bíblia: em tudo vamos caminhar nesse mundo dando graças a Ele, porque foi Ele, o Cordeiro perfeito de Deus, que tirou o pecado do mundo. Então, nessa manhã de domingo pascal, lembre-se, Jesus, o verdadeiro Cordeiro pascual, perfeito, definitivo, substitutivo para a minha e para a sua vida. Que a graça de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa edificar você através desse momento de ceia aqui nessa manhã. Que a ceia do Senhor faça você lembrar daquilo que Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Lembro que Ele foi o meu Cordeiro. Ele derramou o seu sangue, não sobre os umbrais da porta, mas sobre a minha vida. Eu não comi a sua carne, a carne dele foi moída por nós. Eu me alimento daquilo de uma forma simbólica, dizendo: o meu Deus em tudo reina sobre mim, corpo, alma e espírito. Então, nessa manhã, devemos louvar ao Senhor e olhar para as Escrituras e dizer: Senhor, muito obrigado, porque neste domingo de Páscoa eu sei que o Senhor vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, temor não há, aleluia. Mas eu bem sei, eu sei que a minha foi conquistada pelo Cordeiro Pascal, está nas mãos do meu Jesus, o meu Cordeiro que vive está. Que Deus abençoe você, que nessa manhã de domingo de ceia, domingo pascal, eu e você possamos adorá-lo verdadeiramente. Amém? Que Deus abençoe, que a graça do Senhor reine sobre minha e sobre a sua vida. Quero orar com você. Senhor, obrigado por este momento tão glorioso desta ministração, desta simples e humilde palavra. Que o Senhor traga sobre os seus filhos a compreensão de tudo aquilo que o Senhor atravessou durante a última semana, e também que o Senhor ressuscitou para não nos deixarmos condenados, mas o Senhor morreu a nossa morte. Então, Pai, diante dessas palavras, de todos os ensinos aqui aplicados nesta manhã, o Teu Espírito Santo venha reinar sobre a Sua igreja, levando-nos, Senhor, a celebrar a ceia como a nossa Páscoa. Como disse Paulo, Cristo é a nossa Páscoa, Ele é o Cordeiro Pascal. Como disse João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, definitivamente. Então, Pai, guarda-nos, aplica sobre nós a Sua vontade. É que nós te rogamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Neste momento, vamos celebrar a